No Salmo 22, versículo 15, o salmista diz assim: Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Em certo sentido, todos nós estamos à beira da morte, não é? Não existe nada entre a vida e a morte, existe. Todos nós temos esses dois capítulos na nossa existência. O da vida é o capítulo 1 e o capítulo 2 é a morte. Sabe, desde o ventre materno, desde o momento em que a multiplicação de células começa a acontecer no ventre da nossa mãe, a morte, ela se faz presente, não é? Basta você viver para a morte, ela acompanhar você. Então, a morte, ela na verdade mora ao lado. Tem um filme que tem esse nome, né? A morte mora ao lado. Mas a morte mora ao lado de todos nós. É nossa vizinha o tempo todo, a vizinha mais próxima. E sabe, nós não temos como mandar a morte para o espaço, não é? Não temos como deportá-la para outro país, não temos como fazer isso. Então, nesse sentido, todos nós estamos no corredor da morte, estamos na fila da morte, não é? Então, a expressão à beira da morte, ela se torna assim menos genérica e mais particular, ela deixa de ser assim romântica e se torna apavorante quando nós enfrentamos alguma situação de perigo. Quando nós estamos com uma doença que nós sabemos que ela tem o poder de ser fatal, grave, não é? Que ameaça tirar a nossa vida, então ela se torna apavorante. Quando alguém ameaça a nossa vida, tirar a nossa vida de alguma forma, não é? Ou então quando nós gastamos a nossa vida de forma absoluta, ou somos convocados para uma guerra, então ela deixa de ser romântica e torna-se apavorante. A proximidade da morte, seja ela de forma remota ou então iminente, não é? Seja ela histórica, porque todos nós vamos ter que passar por isso, ou seja aquela proximidade efetiva, porque ela vai mesmo acontecer, ela exige de nós uma tomada de posição, não é? Todas as vezes que nós olhamos para ela, esse capítulo 2 da nossa existência. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. É isso que nos lembra Eclesiastes. Porque um dia você vai voltar a ser pó, não é? E o Espírito vai voltar a Deus que o deu. Sabe? Em alguns casos, a morte ela não nos inquieta, não nos aterroriza. Na verdade, ela é até saudada, desejada, não é? As pessoas esperam ela com alegria. São algumas pessoas que estão passando por um momento muito difícil da vida, então a morte ela acaba sendo mesmo buscada, não é? Por exemplo, é o caso de algumas pessoas que já estão cansadas de viver, não é? A vida agora começa a ser um fardo, um peso. A morte é vista com alegria. As pessoas têm até saudade dela. Algumas pessoas que estão doentes tanto tempo, não é? Que a morte seja aquele momento em que a pessoa acaba parando de sofrer, não é? E existem também aqueles cristãos que já estão cansados de esperar essa casa eterna, construída por mãos eternas, por mãos de Deus. Você vai ver isso no caso, por exemplo, de Jó, não é? Jó, aquele tipo de pessoa que por causa do sofrimento, ele acabou desejando a morte, não é? Simeão, quando pegou Jesus no colo, ele falou assim, olha, os meus olhos viram a salvação de Israel, então eu posso partir em paz, né? Para minha vida agora já alcancei o objetivo da vida. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, o meu desejo é partir e estar com Cristo, né? Ele desejava estar com Jesus. Então, todos nós estamos, de alguma forma, à beira da morte. Esse à beira da morte não quer dizer que ela vai acontecer daqui a um segundo, mas com certeza ela faz parte da nossa história. Fica com essa palavra.